gente muda um pouco de assunto, porque a gente vai conversar agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a respeito do projeto de lei 4.675 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Quero dar as boas-vindas ao deputado. Muito boa noite. Seja bem-vindo, deputado. Confesso que esse projeto nos pegou um pouco desprevenidos aqui hoje. Eu queria entender como é que esse projeto chegou na pauta da Câmara dos Deputados e que o senhor explicasse para a nossa audiência quais são os principais pontos de atenção, porque, pelo que eu entendi, esse projeto propõe a criação de um departamento que pode controlar, regular as redes sociais, principalmente neste momento que a gente sabe, né, um ano eleitoral bastante importante, que esse governo tenta já, em várias iniciativas, regulamentar as redes sociais. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado. De fato, pegou a todos de surpresa essa semana, em que pese não é surpresa nenhuma, porque essa pauta da censura, ela sempre é regurgitada de diferentes maneiras. Quando não passou no primeiro momento, na forma que foi apresentada na sua primeira versão, lá atrás, quando o Poder Executivo tomou, ela foi sendo regenerada a cada 2, 3 meses. E a cada 2, 3 meses a gente teve que fazer mobilização aqui dos deputados, junto com a opinião pública, para mostrar para todos que, olha, esse projeto novo aqui, na verdade, é aquele projeto velho de censura que a gente rejeitou. Então, o governo é assim, essa é a natureza deste governo, nunca sai da agenda. E sempre tem uma metamorfose aí da agenda de diferentes mecanismos, diferentes formas, para ver se passa. É isso, aí a gente está vivendo mais uma versão de um projeto de censura. Mas para colocar aqui na questão prática, basicamente eles estão dizendo que o CAD, que é um conselho que avalia se existe liberdade econômica no país, é um conselho que direciona o executivo para evitar a formação de cartel ou até mesmo de monopólios. Então esse conselho agora vai julgar as empresas que têm acesso, que dão esses diversos mecanismos, diversos instrumentos de mídia social. E eles vão estar julgando se tem formação de cartel, formação de oligopólio, de monopólio. Então é uma nova maneira de você atingir o mesmo objetivo, que é fazer a censura. E é colocando num órgão totalmente aparelhado. Totalmente aparelhado, eu falo isso de boca cheia, que deveria exatamente prezar pela liberdade de mercado, a não concentração econômica, é exatamente o conselho que nos últimos anos tem promovido exatamente isso pela sua omissão, né? O Brasil é cartelizado em praticamente todos os setores, ou seja, poucas empresas detêm aí o controle econômico de cada um dos setores da economia. E, pasmem, cada uma dessas grandes empresas, eles retroalimentam esse tipo de governo que temos hoje no Brasil. Perfeito, deputado. Deixa eu incluir os meus colegas nessa conversa. André Marcília. Deputado, boa noite. Obrigado pela entrevista. Prazer falar contigo. Eu queria trazer alguns pontos desse projeto que, enfim, me pareceram também assustadores. O senhor me corrija, mas, ao que parece, quem está por trás desse projeto seria o Messias, o Lewandowski e o Haddad. Queria que o senhor me confirmasse se essa trinca de ouro é realmente quem são as mentes, vamos dizer assim, por trás disso. E esse projeto também, além de criar esse órgão, esse órgão vai ter a sua chefia indicada pelo presidente da República, no caso, seria o próprio Lula, e poder inclusive derrubar redes sociais, teria poder para derrubar redes sociais. Queria que o senhor me esclarecesse se é isso mesmo, se é essa bomba que está para ser votada e se há chance de hoje, ao que sabemos hoje seria votada a urgência, e sendo votada a urgência poderia até mesmo o projeto ser posto em votação em seguida conforme desejo do Hugo Mota. Há esse risco? Obrigado, Marcília, pelas questões. De fato, isso que existe de toda sorte, porque nós entendemos que o presidente de Câmara e as lideranças do Centrão estão completamente favoráveis a pautar o que o governo quer neste ano eleitoral. O governo não sobrevive em liberdade, e as redes sociais é um canal da liberdade. Então eles têm que tirar esse canal do Brasil.
Brasil de qualquer jeito se eles quiserem ter uma chance eleitoral neste ano. O que acontece? Este conselho, a nomeação sim é do executivo, as prerrogativas são de um conselho não eleito, totalmente aparelhado, que vão definir se multam, se de fato fazem algum tipo de censura pontual ou se de fato derrubam completamente o canal em forma de retaliação. Então, isso eu diria que é padrão do que estamos esperando aqui do governo. Eu acho que a questão de ter qualquer tipo de liberdade de contraposição ou de defesa, ela fica muito mitigada, porque o Conselho é, de certa maneira, já um juiz. Então, as autarquias, elas cresceram nos anos 90 e tiraram do Congresso Nacional poder regulatório e trouxeram para o Executivo. Então, o Executivo agora tem poder regulatório em praticamente todos os setores da economia e esse poder regulatório é aparelhado por personalidades não eleitas. E eles têm direitos praticamente ditatoriais em cima dos seus setores. Então, só para entender quem está nos assistindo precisa entender a gravidade disso. É tirar algo que hoje é uma liberdade individual, temos ainda a liberdade individual de expressão no Brasil, em que pese a gente pague por acaso se houver a questão de calúnia ou de alguma ofensa grave, pagamos por isso. No entanto, temos a liberdade de fazer a calúnia e fazer a ofensa grave, ainda. Agora, trazendo para essa autarquia, nós não sabemos se temos mais essa liberdade. Então, não somente está afetando as nossas liberdades individuais, ou ao menos a segurança dessa liberdade, porque nos comunicamos massivamente pelas redes sociais, mas imagine então as empresas que investiram para fazer a infraestrutura de comunicação aqui no Brasil. Imagine as futuras empresas que possam querer vir para o Brasil, se instaurar, e aí você tem um órgão regulador ditatorial que define, não, você é formação de cartel, você é monopólio, então nós não podemos permitir, vamos multar você. Qual é a segurança jurídica que você está dando a qualquer empresa do setor? Então tem diversos desdobramentos desse projeto que são negativos para a sociedade, para a economia e para o futuro do Brasil como um todo. Então a gente tem que rejeitar essa urgência e, de fato, se houver agora a votação da urgência e passe, significa que há boa chance desse projeto lograr sucesso quando for votar o mérito. Existe aí um interstício entre a votação da urgência e a votação do mérito. Muito esse interstício ele é obedecido, mas algumas vezes a gente pode até ter um projeto que acaba com esse interstício votado em urgência. Então você veja como é que está sendo a conduta do parlamento. Ele não está sendo conduzido pelos parlamentares. E o representante da casa não é um representante dos parlamentares, é um representante do executivo ou é um representante do judiciário. Então a gente está aqui com um parlamento que praticamente inexiste. Ele está ali só para carimbar uma decisão que já foi tomada. Mas há uma chance. A população se levantando mais uma vez, a cobrança dos deputados de centro e fazendo aí contundência nas redes sociais direta, dizendo pela preservação da liberdade de expressão em toda a sua amplitude, é fundamental nesse momento. Deputado, deixa eu também incluir Carlo Cauti nessa conversa, mas só rapidamente, o senhor acha, tem chance dessa urgência passar ainda hoje, desse projeto? Bem, o que nós fizemos como deputados, eu até fiz um vídeo no meu Instagram pedindo atenção sobre esse projeto, pedindo ajuda dos eleitores, assim como vários outros deputados também fizeram convocações da população para, nas redes sociais, reagirem à possibilidade dessa votação. Eu espero que ela tenha logrado sucesso e tenhamos aí os deputados que de fato entendem que as redes sociais são dominantes na formação da opinião pública, inclusive da opinião sobre o voto que será alocado ao deputado numa próxima eleição. Então, eu acho que esse levante pode lograr sucesso. E sim, pode, se por acaso não for a voto hoje, significa que esse levante que foi feito agora de curtíssimo prazo teve sucesso, e eu vou dar o mérito todo aqui à população que se levantou e foi lá e falou com os deputados do centro, né, do partido do centro, que na verdade são a maioria,
para eles votarem contra essa urgência. E se por acaso o presidente de Câmara sentir que não tem maioria para passar esse voto, o que já basta, ele nem sequer pauta o projeto. Então as coisas aqui em Brasília estão assim, não existe mais a discussão em plenário ou a discussão em comissão. Vem com uma urgência de projetos que vão ser aprovados porque já tem o conluio dos líderes partidários. Temos que quebrar esse ciclo. A única coisa que quebra esse ciclo é a população nas redes sociais se comunicando com os deputados da base de cada partido do centro, dizendo, olha, se vocês têm esse ditame do executivo, nós não vamos votar em você. É isso que está convencendo boa parte dos deputados aqui. Então, vamos esperar aqui que não seja pautado hoje, já é um grande sucesso. Deputado, boa tarde, é um prazer, boa noite, é um prazer revê-lo. Deputado, uma pergunta, mas por que agora? Por que foi pautado nesse momento esse que a gente pode definir como um PL do apocalipse digital, né? A gente tem o PL da censura, esse consegue ser pior ainda, porque agora coloca debaixo do CAD, que é um órgão subordinado ao Ministério da Economia, por nomeação política e que deveria decidir da concorrência. Ano passado o CAD não decidiu nada, não bloqueou nenhuma fusão, muito menos tem condição de decidir, inclusive sem prova poderia bloquear a atuação de redes sociais, porque não precisaria nem explicar o porquê. Mas a pergunta é, por que agora colocaram essa urgência? Qual foi o fato novo que levou a colocar essa audiência, a pautar essa urgência? E qual que é o clima no Congresso Nacional? É possível que isso seja aprovado? As pesquisas mais recentes que mostram que o Flávio Bolsonaro está à frente do presidente Lula na eleição deste ano foram uma das razões? Perfeito, Carlos. Olha, eu acho que está bem óbvio que este é um ano eleitoral. Também está bem óbvio que a aderência às pautas da esquerda não está acontecendo. Então, não importa as medidas que o governo tome, isso não está revertendo em voto, em popularidade. E você até vê pelos deputados, na sua maioria, é o meu termômetro pessoal. Se você me perguntar qual é a melhor pesquisa de opinião com relação à tendência política, basta perguntar para os deputados, não um deputado, pergunte para vários deputados e, sobretudo, os deputados do centro, e perguntar se eles pensam em mudar de partido ou como que eles estão vendo as próximas eleições, porque eles querem sobreviver politicamente. E o que a gente está vendo? Uma tendência bem pronunciada de deputados saírem da esquerda, irem para partido de centro, os deputados de centro irem para a direita. Então a tendência está muito clara, que é isso que vai garantir resultado eleitoral nas próximas eleições. Então é uma combinação de fatores. E é isso que eles disseram, olha, o canal que está fomentando essa grande tendência não é o único, mas é um dos majoritários, são os canais livres, onde a opinião pública está sendo expressada de maneira livre, sem freios. E aí, os canais das mídias sociais. Então, através do CAD, o raciocínio, você pontuou exatamente, para mim o CAD é uma falência, é exatamente o exemplo de um órgão completamente aparelhado, você vê a total omissão em garantir o mercado no Brasil. Fizemos uma lei de liberdade econômica para garantir livre mercado, ou seja, o CAD foi inefetivo. Aí precisamos fazer uma lei que foi há poucos anos atrás que tivemos e passamos isso aqui em parlamento, exatamente por essa falência dessa autarquia. Agora, exatamente essa autarquia falida, aparelhada, que vai passar julgamento sobre a liberdade de expressão, ou seja, não tem a mínima credibilidade, é exatamente para fazer diria que um mise-en-scène, como diz o francês aqui, é um jogo de cena. Né? Colocamos ali a autarquia, tecnicamente avaliou que as empresas formam 80% da comunicação de mídia social, então nós temos que freá-las e quebrar esse cartel, quebrar esse monopólio e tudo isso. Então, enfim, eles podem usar qualquer raciocínio para aplicar multas e qualquer tipo de sanção contra essas empresas. Mas a verdade é o seguinte, nós ficamos precarizados como cidadão, não só nos nossos direitos, mas também na qualidade das empresas que vão estar provendo esse serviço de mídia social. Porque agora tem um órgão regulador e esse órgão regulador
ele tem uma interferência completamente arbitrária. Então, qual é o investimento que essas empresas vão trazer aqui para o Brasil? Vai ser pífio, né? Elas vão se retrair do Brasil, não vão estar criando grandes inovações por aqui. As inovações estão, mais uma vez, estão sendo exportadas, vão ser conduzidas de fora, importadas aqui para dentro, e o mercado brasileiro vira um mero apêndice em termos de condução. E a gente vê que nós não somos apêndice, não. É por isso que elas estão aqui. Somos um mercado extremamente importante, mas o governo está dando uma martelada nesse mercado, não só para o consumidor, mas também para aquele que dá o serviço.